Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado à terceira vez: Tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Parece-me importante incluir numa autêntica espiritualidade da Quaresma alguns percursos humanos importantes que nos são oferecidos pela narrativa bíblica. Isto é, não só textos que nos falam de temas próprios ligados a uma espiritualidade da Quaresma, mas de vermos pessoas que fazem um percurso que nós podemos considerar como percursos de Quaresma, isto é, como caminhos que são feitos em direção a um conhecimento e a uma relação com a pessoa de Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. São percursos que foram recolhidos e acarinhados pelas primeiras comunidades cristãs. Nós notamos, pois não nos falam de muitas pessoas singulares, recolhem alguns e por isso são sintomáticos e as comunidades cristãs deram-lhe uma relevância e uma importância muito grande e nós nem sempre, parece-me, os colocamos nesse lugar e os acarinhamos como as primeiras comunidades cristãs. Portanto, são percursos humanos que a narrativa bíblica os recolheu e os acarinha, não para nos confortar ou entreter, mas no fundo também para nos ajudar a descer à nossa mais profunda humanidade e para nos ajudar ali nessa profunda humanidade e fragilidade que também somos nós, ajudar-nos a reencontrar e a reencontrarmos com a graça e a bênção de um Deus que é um Deus que é amor em si mesmo. E é neste sentido que eu gostaria de evocar um texto, que é um texto que nós já vamos encontrar no tempo pascal, mas que ele é como que um términus de um percurso humano muito, muito importante e muito significativo, que é o percurso de Pedro. Não é? É um texto tirado do Evangelho segundo João, em que Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E esta pergunta repete-se mais duas vezes. Ali é um último diálogo no texto, na narrativa joanina, sobre uma espécie de interrogatório que Jesus faz a Simão, filho de João. É muito curioso que a maneira como Jesus trata Pedro, pelo seu nome muito humano, muito natural, filho de João, ligando-o com a sua ascendência. Ora, eu gostaria de focalizar a nossa atenção, em primeiro lugar, nesta pergunta de Jesus, que é uma pergunta, é um interrogatório, mas não é um interrogatório qualquer. Jesus não pergunta a Pedro a história da sua vida e das suas fragilidades, mas centra-se numa pergunta sobre o amor. É um interrogatório sobre o amor. E diz-lhe: Pedro, tu amas-me, não só Pedro tu amas, mas tu amas-me a mim, e acrescenta ainda mais do que estes. Não é? Há aqui um mais também que Jesus sublinha.
Ora, este texto aparece assim no contexto do final de uma refeição que Jesus esteve com os seus discípulos. Já estamos no contexto da ressurreição, em que Jesus aparece aos seus discípulos, partilha uma refeição com eles. A novidade não está propriamente na refeição, mas nesta realidade nova que Jesus é, agora como ressuscitado. E o autor sublinha isto até na maneira como Pedro responde, que dirige-se a Jesus como Senhor, não é? Trata Jesus como Senhor, ele já não é apenas o Mestre, mas é o Senhor. E normalmente nós, perante este texto, não é, que aparece assim neste contexto das aparições de Jesus, nós situamos-nos muito, ou aprendemos-nos muito ao facto da repetição da pergunta, não é? De Jesus ter feito esta pergunta 3 vezes, e facilmente, até uma exegese bíblica, faz uma relação, bem, como Pedro negou 3 vezes, agora também há aqui uma necessidade de recuperar Pedro e de o fazer dizer 3 vezes, não é? Também que ama Jesus, enfim, para apagar um pouco aquela situação de fragilidade que tínhamos encontrado. E não podemos negar que possa haver algo desta estratégia literária de intencionalidade do próprio autor. Mas nós podemos entrever que há aqui algo mais, não é? A situação em si, não é? A narrativa, transporta-nos a uma situação que não é meramente uma correspondência, 3 negações, 3 afirmações. Há aqui um percurso que Pedro é levado a fazer que é sintomático de um percurso humano que vai da fragilidade, caminha até à mais profunda fragilidade, e Jesus é ali que encontra Pedro na sua verdade e que recupera Pedro na sua verdade. Na verdade, o facto de Jesus insistir por 3 vezes, perguntar por 3 vezes se Simão, filho de João, tu amas-me, mais do que uma correspondência, é como que um dizer a Pedro, esta é a única coisa que eu tenho para te perguntar, não é? Não há mais nada que eu te quero perguntar, é só isto, não é? É isto, o amor que tu tens, a capacidade de amor que tu tens é aquilo que é mais importante para mim. Portanto, é este interrogatório, não é, sobre o amor que eu gostaria de trazer a esta espiritualidade da Quaresma. É verdade que o texto joga aqui com 2 verbos, o do amor e o do ser amigo, não é? Agapau e filou, e eles são também muito sintomáticos de duas formas do amor, o amor da amizade e o amor do dom, não é? O amor que é dom. Ora, não como se eles estivessem em tensão, mas como um crescendo. Também nós no amor, não há só uma forma do amor, nós também somos levados, e Pedro também ele faz a experiência de um amor que vai num crescendo e que tem diversas expressões. Ora, alguns autores até dizem que este uso de 2 verbos, destes 2 verbos, amar e ser amigo, a tradução assim mais literal, Pedro, tu amas-me, ou Pedro, tu és de veras meu amigo, não é? Vem aqui uma espécie de tensão entre aquilo que Jesus espera que Pedro, ou Simão Pedro, o ame, e aquilo que Simão pode dar, que é apenas ser amigo, não é? No fundo, o dom total, Pedro ainda não é capaz, não é? Mas como é que nós podemos entender, a pergunta que surge é como é que nós podemos entender este diálogo, não é? Este diálogo, este interrogatório sobre o amor entre Jesus e Pedro, assim, no final de um percurso, não é?
E, de certo modo, no final de um tempo de quaresma, que é o tempo que nós começamos por ver, que é o tempo da nossa vida toda, não é apenas um tempo de um período de 40 dias, mas acaba por ser o tempo da nossa vida toda, nós caminhamos em direção a este Senhor ressuscitado. A quaresma simboliza e lembra-nos isto mesmo. E nós vemos que Pedro começa, o percurso de Pedro, não é? Este percurso muito humano de Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Ele até é chamado no contexto num contexto muito particular, não é um contexto qualquer, é no contexto de uma pesca milagrosa, é até objeto de uma afirmação de confiança particular de Jesus, que lhe diz, que lhe promete confiar as chaves do reino dos céus, mas também Pedro tem afirmações muito bonitas em relação ao reconhecimento de Jesus como o Messias, não é? Expressões lindíssimas de fé. Ele próprio diz: seguir-te-ei até dar a vida, não é? Até à morte. Mas também é do coração deste homem generoso e que é objeto de uma confiança e de uma relação muito grande da parte de Jesus. Também é do seu coração e da sua boca que emergem, não é, expressões, uma repreensão a Jesus, quando Jesus começa a anunciar que a sua vida há um projeto, há um caminho para a sua vida que não é propriamente um caminho do sucesso, da fama, mas que lhe espera um caminho de cruz. Pedro repreende, o próprio Pedro foge, nega no momento em que Jesus mais precisa e fica só perante os seus adversários. Ora, este percurso de Pedro, que entre a generosidade e a fragilidade que nós vemos no Evangelho, se fôssemos nós a avaliá-lo, certamente, pois chegaríamos à conclusão de que Pedro foi objeto de uma grande predileção de Jesus. Jesus depositou nele muita esperança e muita confiança e Pedro acabou por falhar este projeto. Nos tribunais humanos, certamente Pedro iria para as capas dos jornais como aquele que falhou, não é? Falhou, traiu esta confiança do mestre, não é? E este texto que proponho como um texto também ele que nos revela os traços de uma espiritualidade de quaresma, mostra que Jesus não julga, Jesus não age à maneira dos nossos tribunais humanos ou da nossa maneira de julgar muito humana. Porque, surpreendentemente, o que é que Jesus faz? Não é? Jesus, num tempo posterior a toda esta fragilidade de Pedro, generosidade e fragilidade, não é? Jesus apenas o interroga sobre o amor de Pedro e o amor que Pedro tem a ele, Jesus. Não é? Jesus procura neste discípulo aquilo que ele tem de melhor e, no fundo, aquilo que sempre se manteve intacto, que foi o seu amor a Jesus, apesar da sua fragilidade. E muitas vezes a surpresa, eu penso que a surpresa sobre este interrogatório de Jesus a Pedro, sobre o amor de Pedro, é tão inesperado que inconscientemente nós não lhe damos grande relevância, não é? Colocámo-lo assim em paralelo com as negações, mas não lhe damos grande relevância. Mas no fundo, no percurso que é a nossa vida, na quaresma que for a nossa vida, ela caminha para este momento, que é este momento em que Jesus apenas nos pergunta, não acerca das nossas grandes afirmações de fé, enfim, de muitas coisas grandiosas que possamos ter feito ou dito. Também não se fixa nas nossas fragilidades, nas nossas negações, nas nossas fugas, apenas pergunta: Simão, tu sabes amar, não é?
pergunta a cada um de nós sobre o amor e a capacidade de amar. E talvez esta seja a pergunta mais fundamental e também a pergunta sobre a qual se decide a felicidade e a infelicidade de todo o ser humano. Para além do que faz, do que diz, o que decide, no fundo, a nossa alegria como seres humanos, como cristãos, é a nossa capacidade de amar. E amar a Cristo. E o mesmo acontece com a Igreja. Não é só a Igreja naquilo que ela é de grandiosa, nos seus feitos, nas suas obras, na sua dedicação, na sua palavra, no seu testemunho, mas a pergunta que é feita também à Igreja é a sua capacidade de amar e de amar a pessoa de Jesus. Este é o interrogatório, não digo final, mas é aqui que se decide, no fundo, a grandeza da vida e de uma espiritualidade de Quaresma. Parece-me importante nós escutarmos interiormente esta pergunta que foi feita a Pedro como a única pergunta que é feita a cada um de nós. Tu amas-me? Como é que eu nos movemos na esfera do amor, da amizade e na esfera do amor que é dom? Como é que nós somos desinteressados, leais, sinceros, verdadeiros? Como é que nós somos capazes de um dom, de um dom de nós mesmos para dedicarmos aos outros de maneira criativa e gratuita? E Pedro, é curioso que Pedro, certamente nós temos que prestar muita atenção à resposta que Pedro dá, para perceber que Pedro reconhece a fragilidade do seu amor, não é? E reconhece-o dando uma resposta que contém em si uma beleza muito grande. Porque eu penso que se estivéssemos no lugar de Pedro, nós responderíamos a Jesus: bem, sabes, eu amo-te, eu até estou nesse processo de amar cada vez mais, estou a fazer progressos, tenho dificuldades. Certamente a nossa resposta iria por aí, mas Pedro diz, reconhecendo a fragilidade, ele diz: tu sabes que eu te amo. E esta resposta mostra-nos a aprendizagem, traz ao de cima a aprendizagem de Pedro, não é? Que aprendeu na mais profunda fragilidade e generosidade, não é? Que o amor também em nós é um dom, não é? E que há um conhecimento que o próprio Senhor Jesus tem de nós e do amor que nós somos capazes, que ultrapassa aquilo que nós possamos dizer ou fazer. E é nisso que nós nos tornamos grandes e nos tornamos profundos numa verdadeira espiritualidade da Quaresma. Porque este Simão Pedro é também cada um de nós.